Olá, está começando mais uma edição do Vitrine Tecnológica, um programa da Rádio e Televisão Educativa da Universidade Regional de Blumenau que busca levar ao conhecimento público as iniciativas que estão disponíveis para licenciamento junto à Agência de Inovação Tecnológica da FURB. E nesta edição a gente fala sobre a tinta imobiliária Premium feita com cinzas de casca de arroz calcinadas. Quem vai explicar para a gente sobre como que surgiu esta inovação que está disponível para patenteamento, que está em processo de patenteamento e disponível para licenciamento, é a mestre em Engenharia Química pela FURB, Aline Cristina Lovatel. Aline, seja bem-vinda ao nosso Vitrine Tecnológica. Obrigada, Lucas. Então, esse projeto surgiu aí, né, de eu ter tirado 4 anos depois da graduação, então, para trabalhar na indústria de tintas, né, então trabalhei numa indústria de tintas imobiliária e pensei em voltar para a FURB, fazer o mestrado e tal, e pensei, vou tentar aliar uma ideia que já seja dentro da minha área, né, para que seja não tão difícil fazer o mestrado. E aí vim para cá e é isso aí, fizemos o projeto. Pois é, você contou pra gente que o professor Sávio, né, o professor Sávio Bertoli, ele que também é doutor, sim, mas em engenharia mecânica, ele esteve lhe acompanhando nesse processo. Como que surgiu a ideia de se calcinar a casca de arroz e podendo a partir dela fazer uma tinta imobiliária? Bom, o professor Sávio hoje é aposentado, né? Então ele foi o meu orientador, já trabalhei com ele na época da graduação, então, em projetos de pesquisa, né? PIP, PIBID, assim por diante. E o projeto, a ideia surgiu de também na graduação eu já tinha trabalhado com cinza de casca de arroz no departamento de Química, fazendo compósitos, né? Então com plásticos, polipropileno e tal. Então eu já conhecia o material, sabia que o Vale do Itajaí tem abundante, né, arroz, enfim, casca de arroz. E como eu trabalhei em tintas, eu sabia que a sílica poderia ser usada. A gente usa sílica em forma de quartzo, né, nas tintas imobiliárias para maior abrasão e tal. Daí pensei, poxa, a casca de arroz é rica em sílica, eu já trabalho com produtos que têm sílica, então quem sabe, beneficiando ela, pode resultar algo. Então eu passei no edital, né, do mestrado e trouxe a ideia e tinha uma bolsa disponível sem um projeto, já digamos, fechado, né? Poderia ser um projeto mais livre, assim, desde que você comprovasse que conseguia fazer. E aí o professor me apoiou e a gente foi lá e demos o start e deu tudo certo. Pois é, e passado aí esse processo de apresentação da ideia do seu projeto, como que foram as atividades práticas de se buscar a matéria-prima para obter a casca de arroz calcinado? Para onde que você teve que ir para buscar essa matéria-prima para sua iniciativa? Bom, a matéria-prima em si nós fomos buscar em Massaranduba, né? Então, numa grande indústria arrozeira ali que tem, né? E a dificuldade também um pouco foi que a FURB não tem laboratórios de tinta. Então, onde que eu faria essas tintas, né? Se a empresa que eu trabalhava anteriormente com isso é lá no oeste do estado. Então, a Desantex, né, que é uma empresa aqui de Blumenau, que fabrica matérias-primas para tintas, cedeu o laboratório deles, então, para que nós fizéssemos tudo isso. Sou muito grata a eles também. E aí, pegamos a cinza de casca de arroz em Massaranduba, fizemos o processo térmico, que é a calcinação, aqui na FURB, e as tintas em si fizemos na Desantex. Então, foi uma ajuda de várias pessoas aí que resultou nesse projeto. Pois é, e esse processo de calcinação, qual é a temperatura mais ou menos que é feito esse processo para fixação e para enobrecimento, se é que pode se chamar dessa forma, da tinta e da sua coloração, Aline? A calcinação em si foi escolhida porque, né, digamos, a cinza de casca de arroz é preta, né, quando a gente pega lá da indústria, porque ela já foi queimada uma vez para gerar energia para a indústria e aí ela é um resíduo nessa forma preta que a gente pega, né. Então a ideia também foi essa, poder usar um resíduo industrial, né, enobrecer ele, né, e colocar num produto de valor agregado, que no caso é a tinta, que é um produto de bom valor agregado e de muita saída, né? O Brasil é o 5º maior produtor de tintas do mundo. Então eu pensei, tem muito campo que dá para trabalhar isso, né? Então a gente pegou essa casca preta e um jeito de clarear ela, né, deixar ela branca, ou o mais próximo possível de branca, era a calcinação. Então a calcinação, ela remove esses compostos orgânicos, carbono, remove a umidade,
umidade, né, e alguns outros elementos que eram indesejáveis para esse processo, deixou ela mais clara, né, e a gente escolheu essa temperatura de 700 graus, porque se eu elevasse muito, 800, 1000 graus, eu teria uma sílica cristalina, e eu queria sílica amorfa. Então, a gente estudou, né, aí vem toda a parte da pesquisa mesmo, né, então o primeiro ano do mestrado foi só pesquisa de como vamos fazer, como podemos realizar, e aí a gente fez as primeiras calcinações e mandou para fora para ver se os elementos se tinha dado certo, aquela ideia, né, de ficar a sílica mais concentrada e tal, e ficou, né, ficou quase 90% aí de sílica, então isso foi bem legal, e aí a gente, então vai dar certo essa etapa, né, e aí fomos para a parte das tintas. Então a primeira parte foi calcinar tudo, escolher essa temperatura, deu certo, calcinamos bastante, e aí depois foi fazer as tintas. O Aline, para o público que nos acompanha, para o público leigo, a característica dessa tinta é uma tinta opaca, é uma tinta que possui um reflexo, e também qual a finalidade dela, ou por que escolher esse ramo imobiliário? Bom, eu escolhi uma tinta fosca porque nacionalmente é uma das mais vendidas, né? Então, é sem reflexo, né? Ela não tem nenhum brilho, né? O brilho incide nela e não volta, né? Ele é dissipado. Então, foi escolhida uma tinta fosca especialmente porque ela usa vários minerais já. Então, classicamente, numa tinta eu já uso dolomitas, calcitas, quartzo, que é uma sílica, né? Na forma cristalina. Então, eu pensei, a sílica, né? O dióxido de silício mais um mineral, eu posso encaixar dentro desse conjunto, né, que cabe uma tinta. Então foi escolhida a tinta fosca porque seria que eu conseguiria colocar mais desse produto dentro. Mas eu tenho certeza que a gente pode com esse produto fazer tintas acetinadas, né, outros tipos de tinta, mas a escolhida foi a fosca. Ela é uma tinta imobiliária padrão, então é para pinturas de casas, de edifícios, né, pinturas não industriais, e pode ser usada como qualquer tinta que está nas paredes aqui de alvenaria, né? É para isso que ela serve. Pois é, Aline, também outra situação importante é que boa parte das invenções que a gente leva aqui ao público da FURB TV, da FURB FM com relação à vitrine tecnológica é que se possui muito esse apelo sustentável, esse apelo ecologicamente correto. Também se aplica a nossa tinta Fosca Premium à base de casca de arroz? Sim, se aplica na parte de que nós estamos usando um resíduo, né? Então a casca de arroz, ela é um resíduo industrial hoje e é um resíduo de difícil decomposição. Então hoje ela fica alojada em aterros, né? Na maior parte a céu aberto, não tem um uso, né? Até como nós estávamos conversando antes, hoje é usada para fertilizantes, né? Adubos orgânicos. Então não é uma expressividade, é um produto que hoje não tem valor, né? Ele é simplesmente jogado fora. Então vem da parte de que nós estamos resgatando esse resíduo para dar um uso nobre para ele, e também de que eu estou substituindo um mineral na minha tinta que é proveniente de mineração. Então, mineração é uma atividade extrativista com N poréns, né, aí. Então, a gente, desses dois lados, caminha e é uma tinta à base de água, né. Então, a gente também usa uma tinta que ecologicamente não é 100% ecológica, porque a resina dela e tal é oriunda do petróleo, mas a gente já começa numa pegada, vamos começar por aqui algo mais sustentável do que o que tem hoje, né. O resíduo da questão da casca de arroz tem uma estimativa de quantos anos ele demora para se decompor assim, jogado no meio ambiente? Olha, não sei te dizer, mas é muito tempo, porque a estrutura dele, eu não vou lembrar agora, faz uns anos, né, que eu terminei aí o mestrado, é de muito difícil decomposição, mesmo por bactérias, mesmo por ação do intemperismo natural. Então, creio que um bom tempo aí para... Aline, a gente, né, nessa perspectiva do nosso Vitrine Tecnológica, a gente sempre fala sobre a questão do trabalho de processo de patenteamento. Como que isso surgiu para você? Você imaginava estar colocando, que nem neste momento aqui para o nosso público, um projeto como esse na vitrine realmente para ser investido, para ser colocado em prática aí pelo mercado? Como que foi esse processo durante o seu mestrado, durante a sua pesquisa? Sim, na verdade, isso para mim nunca foi assim, um objetivo no sentido, vou fazer o projeto para investimento. Vou fazer o projeto para ver se
temos capacidade para desenvolver tudo, como qualquer mestrando, né? Tu escolhe algo e acredita em você e faz, né? Não imaginava, claro, acho que isso veio um pouco dali da agência, né, de inovação, claro, de os professores terem identificado como algo que não é comum, né? O pessoal fez toda a busca em patentes e ainda realmente não tem. O que a gente sabe que tem hoje é a sílica extraída. Então, o pessoal extrai a sílica da casca de arroz e usa em tintas, fármacos, N coisas. Mas o nosso processo, ele é muito mais simples, ele não tem nenhuma extração. Eu apenas calcino e uso, né? Então é um processo térmico puramente. Então a gente corta muitas etapas e gasta muito menos energia, né? Até por esse apelo ecológico, embora a calcinação exija muita energia, mas a gente corta alguns processos. Então não imaginava, mas estou bem feliz. Acho que o Brasil, como eu comentei, é o 5º maior produtor de tintas do mundo. Então a gente tem muita gente que pode se interessar por isso, né? Exato, e também é importante, né, que acaba pegando esse contexto regional. No caso, a pesquisa foi direcionada ao arroz plantado aqui na cidade vizinha, no município vizinho, Massaranduba, mas em outras realidades, até possivelmente ele pode ser aplicado com outras formas de cultivo de arroz, que claro. nem a gente já, outros tipos, outras naturezas, né, Aline? Sim, hoje a gente pegou de um arroz de origem irrigada, né, que é a maior parte da produção do Brasil, mas o interessante é a planta arroz, né, então num outro sistema também com certeza vai funcionar. O Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho aqui, é o maior produtor nacional, né, então também foi uma preocupação usar uma matéria-prima que estivesse disponível localmente, que eu não tivesse que pegar lá no norte, no nordeste, né, então para que ficasse fácil toda a cadeia de produção. Então, eu creio que tem bastante chance de dar certo. Uhum. Falando sobre o processo de patenteamento, né, a questão, você já tocou um pouquinho nisso, né, a pesquisa de anterioridades, o apoio que a AGIT deu no processo de envio de toda a documentação ao INPE, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas a patente aí, ela está em análise ainda, né? Quando que foi certinho o ano que você submeteu aí, que você enviou para o pessoal do INPE, Aline? Eu terminei o mestrado em 2020, né? Então, quando terminei, até o fim do ano a gente ficou escrevendo, né, o relatório para patente e tal. Então, se eu não me engano, foi submetido ali no começo de 2021. Então, faz 3 anos, né? É um processo que pode demorar bastante. Então, ela ainda está em análise, né? E esperando. Mas de toda forma possível de ser investida. Sim. E com o mesmo prazo, né? Que, salvo engano, são 10 anos aí. Sim, né? Eu digo assim, claro, a patente é uma inovação, né? Que fica assegurada, né? E tudo mais, mas, digamos, o processo, ele já pode ser feito, né? A gente já pode implementar isso numa indústria que tem interesse. Basta realmente investimento, né? Um calcinador e tal, são equipamentos caros, né? Então, falta esse investimento. O know-how de processo, a parte química, a gente tem, né? Faz 10 anos que eu estou trabalhando na área de tintas, então já dá para trabalhar legal aí. Uhum. Aline, importante também, outra situação que o seu trabalho também inclui, a questão do caráter pluridisciplinar, né? O professor Sávio aí formado na área de engenharia mecânica, você também contou com o apoio de uma arquiteta também, com outros professores, Sim. Carol Krebs também, que estava na ocasião também. Fala um pouquinho pra gente sobre também essas diferentes áreas do conhecimento que você também se preocupou em congregar no seu projeto, Aline. Assim, eu acho que às vezes a gente na engenharia parte para um caráter muito técnico, muito assim, focado, né, e tal, e esquece de que quanto mais gente tiver envolvida, melhor vai ser o resultado. Então a gente buscou esses vários olhares, né, a professora Carol mesmo ali da microbiologia, dessa parte, né, o professor Sávio classicamente ensinou termodinâmica na FURB, então é de outra área, o professor Vinícius também da AGIT, né, nos ensinou muito sobre petróleo e de repente todo mundo foi dando uma opinião, né, ou ajudando da sua maneira e o projeto foi indo para frente. Essa parte da arquitetura não pode ficar fora porque é uma tinta, né, então são os arquitetos muitas vezes que recomendam ou escolhem, então a arquiteta é até minha esposa, né, a gente se dedicou a esse projeto juntos, agradeço também, e eu sou muito plural, assim, acho que quanto mais gente se envolver, melhor vai ser, e foi, e está sendo ainda, né, então... Legal. Aline, pra gente, antes da gente fechar aqui a nossa participação, é importante a gente ressaltar, né, que você esteve durante o seu mestrado também trabalhando isso. Pretende um doutorado? Questão profissional está te pegando muito? Como é que está nesse sentido aí? Quem sabe até pensando num próximo passo aí no seu doutorado, Aline?
Penso no doutorado. Claro, eu saí do mestrado e fui para a indústria de novo trabalhar, né? Hoje estou trabalhando na indústria em empresas de tinta, né? Hoje dou assessoria para empresas de tinta. Penso em fazer o doutorado, mas o que pega bastante é a carga, né, de trabalho que o doutorado exige, também a carga emocional, né? A gente não pode negligenciar isso. É um trabalho de muita dedicação e tem que funcionar, né, entre aspas, tipo, muita pesquisa, muita dedicação, a própria academia, a própria FURB. Então, penso em fazer, até pensei na ambiental que a FURB tem, né, aqui o doutorado bastante forte, porque ainda não tem na engenharia química, né, e a minha pesquisa encaixaria bem, porque entra nessa parte ambiental, entra na parte técnica da química e tal. Penso, mas ainda não vou fazer, mas estou pensando em fazer. Legal. Aline Cristina Lovatel, mestre em Engenharia Química, falando então sobre essa iniciativa Tinta Premium Imobiliária à base de casca de arroz calcinado. Para a gente fechar, Aline, algum recado, alguma mensagem que você gostaria de deixar? Além, é claro, de fazer o convite ao nosso público a acessar o site da JIT, as redes sociais e conferir de perto aí a sua iniciativa. Quero agradecer vocês, né, por terem me chamado aqui para conversar sobre isso, também todo o pessoal da Engenharia Química, né, que fica lá hoje ainda, o pessoal da JIT, né, o professor Vinícius, que me auxiliou bastante, a Ana, né, o professor Sávio também, durante toda aí o processo do mestrado, sempre me apoiando e tudo mais. Então, deixar um grande abraço aí para todo mundo que me ajudou e também falar talvez um detalhe que a gente não falou da tinta em si, né? Essa cinza de casca de arroz, hoje a gente fez o comparativo substituindo um mineral clássico que já é usado na tinta. Então, ela apresentou resultados até superiores a esse mineral clássico. Então, a gente não fez só uma pesquisa, vamos ver se dá certo nela. Deu certo, vamos ver se ela funciona em substituição a algo clássico que já vem sendo usado, né? Em termos de abrasão úmida, em termos de cobertura. Então, só para a gente fechar, porque a parte da tinta é bem importante, né? Então, a sílica cumpriu tudo, né? Essa cinza de casca de arroz, que um mineral clássico hoje e caro provém para essa tinta, né? Então tem esse a mais ainda. Aline, até aproveitando o gancho, né? Aproveitar que a gente tem uns minutinhos também, um tempo ainda, com relação à vida útil, durabilidade, resistência, né? Fale um pouquinho então para a gente sobre essas particularidades que a sua invenção possui. A gente tem campo ainda para estudar. Eu realmente creio que por ser a base de cinza, a gente percebeu uma certa capacidade anti-espumante, percebeu certas nuances, só que aí precisa de mais pesquisa, então aí entraria um doutorado para finalizar talvez isso, né? Mas em termos, por exemplo, no mundo das tintas, a gente fala muito de lavabilidade, que é a abrasão úmida, simula processos de limpeza que eu executo na minha casa, né? Então uma tinta piso, ela tem que ter isso muito mais alto que uma tinta de parede, porque tem gente que está pisando nela, né? Por exemplo. Então essa tinta, ela alcançou esses requisitos de lavabilidade de uma tinta premium, então por isso que ela é chamada assim, da melhor tinta que tem, né? E ela com certeza serviria para piso também, porque a sílica, né, o quartzo que dá essa resistência para a tinta de piso. Então também é uma outra seara de pesquisa que eu poderia investir no doutorado. Então eu considero que é um mineral, né, renovável, que a gente conseguiu de uma fonte renovável, que tem muita possibilidade de uso. É óbvio que o mestrado a gente se focou em uma coisa, porque é uma pesquisa técnica e aprofundada, mas eu creio que se a gente estender isso, pode se achar muito mais usos, né, e quem sabe até uma capacidade antifúngica, antibacteriana, que a gente já sabe que alguns tipos de cinza provém, né. Então, acho que tem muito para estudar ainda. Show de bola. Aline Cristina Lovatel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Sinta-se sempre à vontade. A FURB FM e a FURB TV aqui de portas e microfones abertos. Um grande abraço. Obrigada a vocês, pessoal. E essa foi mais uma edição do Vitrine Tecnológica. Lembrando que todas as invenções você encontra aí nas redes sociais também da Agência de Inovação Tecnológica da FURB, em @agitfurb. Você pode também acessar o site furb.br/agit ou entrar em contato pelo telefone que é o 3321 0605. 3321-0605 são as formas aí, várias as formas de contato com a Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Regional de Blumenau. Vitrine Tecnológica fica por aqui, voltamos em uma próxima oportunidade com mais inovações para você.